Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 11. E eu tenho como título As Duas Testemunhas. Já ouvimos sobre essas testemunhas, já vimos filmes sobre essas testemunhas. Agora nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre as duas testemunhas e, como eu sempre digo, não estou aqui para esgotar o assunto, nem para dizer é isso, é aquilo, porque existem muitos teólogos que trazem para nós explicações plausíveis. E o que nós temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor, esperar a volta de Jesus com santidade, com temor a Deus, pregando a palavra para que tudo venha se concretizar da forma como Deus quer para a nossa vida, porque os planos dele estão todos escritos. Amém? As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecia com um caniço. E me disseram a João, levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior, no templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses. Então, o que nós temos aqui até agora? João recebe uma instrução com uma vara de medir, para medir o templo de Deus. Mas ele diz para ele, para não medir a área externa do templo, porque aquela área foi destinada aos pagãos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que querem acreditar no evolucionismo, né? Tudo tem uma explicação, tudo se evoluiu. Aqueles que querem acreditar que a vida acaba aqui. Aqueles que querem acreditar que deve usufruir dos prazeres que o mundo, esse governo, oferece. Então, João também recebe uma instrução para medir dentro o trono e para medir fora. E ele fala sobre 42 meses, o que diz respeito a 3 anos e meio, os 3 primeiros anos da grande tribulação. Eu enviarei as minhas duas testemunhas. Quem vai enviar? Deus. Ele vai enviar duas testemunhas. Olha que interessante sobre essas duas testemunhas. Vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio. As duas testemunhas são as duas oliveiras, os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue,
tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Eu continuei a ler até o versículo 6, porque aqui diz sobre duas testemunhas. E essas testemunhas, elas tinham uma missão. Durante 3 anos e meio, 42 semanas, 1.260 dias, elas tinham uma missão: pregar a palavra, chamar ao arrependimento, alertar sobre o terceiro ai. Na sua misericórdia, Deus mandou essas testemunhas e elas tinham o poder para maltratar ou para punir aquelas pessoas que queriam calar essas duas testemunhas. E olha, muitos queriam calar aquelas testemunhas. Sabe por quê? Porque é como hoje. As pessoas querem tapar os ouvidos para não entender, não, talvez dizer assim: se eu não souber, eu não vou ser penalizado, mas vai. E vão saber. E estão ouvindo. Por quê? Porque se matarem um, se prenderem um, Deus levanta 10 e coloca no lugar. Porque a igreja de Cristo, ela é viva. Ela não é tijolo, ela não é simplesmente pessoas. São pessoas, mas cheias do Espírito de Deus. Agora, sobre quem são essas testemunhas, para mim, fica muito claro aqui. Por quê? Fala de ter o poder de falar que não vai chover, não é? Para fechar o céu para que não chova. Quem fez isso? Elias. E para tocar nas águas e deixa-me ler de novo. Tem autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus, Elias. E tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiser. Quem foi o responsável, aquele usado por Deus para as pragas no Egito? Principalmente de fazer as águas virarem sangue. Moisés. E sobre a morte de Moisés? É meio que um enigma, porque nem o corpo foi achado. Deus escondeu o corpo de Moisés. Alguns gostam de dizer que é Enoque e Elias, mas Enoque não se ouviu falar nada dele sobre essas atitudes. Enfim, seja Elias a gente tem certeza, seja Moisés, seja Enoque, para quem quer falar, porque Enoque foi arrebatado, o importante é saber, foram mandados por Deus com o intuito de, nesse período de 3 anos e meio, pregar, gritar sobre a palavra de Deus. Mais uma vez, no meio de pessoas que no final do capítulo 9, nós vimos pessoas imorais, idólatras, escarnecedores, homicidas, imorais. Foi nesse meio que essas testemunhas vieram, para que mais alguns se convertessem. Vale a pena? Ah, vale. E eles pregaram a palavra de Deus conforme Deus instituiu. É algo que nós precisamos ter em nossos corações. Deus é aquele que põe ponto final. O ser humano tenta pôr ponto final,
mas não consegue. E eu sou testemunha de que quem põe ponto final é Deus. Não dá para falar sobre isso agora, mas é Deus que põe ponto final, não é homens, ele muda e ele faz o que ele quer em sua soberania. Continuando, quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas e vencerá e as matará. Ou seja, o anticristo, que era o principal incomodado com aquelas testemunhas e ele não podia fazer nada durante o tempo estipulado por Deus. O tempo estipulado por Deus acabou. E então ele luta com as duas testemunhas e mata as duas testemunhas. Olha que histórias interessantes, né? E depois que ele as mata, os corpos ficaram na principal grande rua da cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Onde o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Ali, e tudo o que vai acontecer está voltado para aquela região e nós sabemos muito bem. Por que esse nome, Sodoma ou Egito? Como aqui está dizendo, um nome simbólico. Nessa época, nesse tempo, o anticristo está governando. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presente uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Vão se alegrar com a morte desses homens de Deus. Tanto o anticristo, é claro, que foi o mentor, o executor das 2 testemunhas, com a permissão de Deus, mas todos, cadê os convertidos? Cadê aqueles que ouviram? Estão ouvindo e ouviram as 2 testemunhas para a condenação da vida deles. E eles festejaram a morte de homens de Deus, trocando presente como numa festa de Halloween, como uma festa diabólica, porque eles diziam, estamos livres desses homens que falam sobre esse Deus. E ele continua dizendo, eles ficaram mortos em praça pública durante 3 dias e meio, sem poder recolher os corpos e enterrar. E a palavra de Deus diz que todos viram os corpos dele. Como isso poderia acontecer antes? Não poderia. Só pode acontecer num dia como o de hoje, não pode acontecer. Qualquer coisa que acontece lá em Jerusalém, lá no Japão, lá em países gelados, pode ser transmitido para nós ao vivo. Será que precisa falar muito? Olha só. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muitos sofrimentos para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí, os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia,
subam até aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Até aqui, vivendo o segundo ai. As testemunhas são mortas pelo anticristo. Ficam expostas os seus corpos em praça pública. Todos podem ver. E elas comemoram. Elas comemoram a morte dos 2 profetas que só traziam terror para a vida delas. Mas, quando Deus sopra sobre esses 2 profetas, o espírito de vida, o fôlego de vida, aí elas temeram. Aí elas tiveram muito medo. E aqui diz na palavra do Senhor que muitas delas ficaram com medo e outras louvaram a grandeza do Deus do céu. Quer dizer, reconheceram a grandeza do céu. Significa, depois da ressurreição deles, depois de se manifestar o poder de Deus, porque ficou extremamente mais elevado do que o anticristo, que só pode derrubar e matar, mas quem trouxe vida foi Deus. Eles louvaram a Deus. Infelizmente, muitos precisam de ver para crer. E como diz a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que não viram nada disso, mas creram. Que não viram Jesus, nem a cruz, nem o túmulo vazio, que não viu nada disso, mas creram. Bem-aventurado, felizes. E a partir do próximo capítulo, vai iniciar o terceiro ai, a 7ª trombeta, e seguimos no nosso estudo santo sobre o Apocalipse. Fica essa palavra para a nossa meditação em nome de Jesus.